Então, primeiramente, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 20 de outubro, turma do horário EF tarde, 17 horas, 17h20. Hoje nós vamos começar a falar sobre um elemento de máquina responsável pelas partes móveis dos componentes. Como assim? Geralmente, quando a gente projeta lá um equipamento, seja ele uma máquina, um produto, um mecanismo, né? Geralmente ele é dotado de peças estáticas e peças móveis. Essas peças móveis, para terem graus de liberdade, precisam de equipamentos, componentes específicos que permitem elas a desenvolver este giro, esta movimentação. Um deles é justamente o nosso assunto de hoje, são os mancais e rolamentos, tá? Então nós vamos discutir aqui algumas características, geometrias, formas construtivas, aplicações, classificações dos mancais. Vamos ver a parte de seleção deles. Mancal a gente não dimensiona, a gente especifica, né, como a gente fala. Então a gente vai mostrar para vocês mais ou menos como que a gente faz uma seleção de um mancal, de um rolamento, e consequentemente como que ele é aplicado dentro do nosso desenho técnico, ok? Lembrando para vocês que todo o material que a gente vai utilizar hoje já está disponível lá no nosso AVA. Então, você entrando lá, já tem a aula número 17, que a gente fala de mancais e rolamentos, tá? Então, tem a nossa aula. Eu coloquei umas pecinhas aí, uns componentes aí, que no final da aula a gente vai fazer uma montagem para vocês observarem a aplicação de um rolamento dentro de uma montagem. E aqui um catálogo geral da NSK de rolamentos que nós vamos usar para mostrar como que a gente seleciona um rolamento, ok? Mas eu vou explicar cada um passo a passo conforme o andar da nossa disciplina, da nossa aula. Então, vamos dar início aqui a nossa apresentação. A gente vai começar definindo aqui questão de mancais, né? Os mancais são elementos de máquinas usados como apoio para eixos e eixo árvore, tá? Nós não falamos ainda especificamente de eixo, a gente vai ter uma aula falando de eixo, mas quem não sabe, árvore ou eixo árvore é um eixo de transmissão de potência. Nem todo eixo transmite potência, tem muitos eixos que são apenas de apoio, tá? Eles estão ali estáticos, recebendo uma carga servindo de apoio. Outros já transmitem potência ao longo do seu corpo, força essa torsional, geralmente, que são conhecidos como eixo-árvore, né? Por meio da parte do eixo, eles são apoiados, né, por meio da parte do eixo, que é destinada à função de apoio, o que é introduzido no mancal, denominado de munhão. Então, a parte do eixo ali, onde fica alojado o rolamento, ou ela está apoiada sobre o mancal, é denominado de munhão, devido ao atrito existente entre a superfície de contato, né, no mancal e o elemento que tem como função reduzir o atrito, também facilitar a manutenção, esse elemento é denominado o mancal, que pode ser mancal de deslizamento ou um mancal de rolamento, tá? Então, aqui embaixo nós temos uma imagem dos dois tipos de mancais. Nós temos aqui o mancal de deslizamento, nós vamos explicar como que ele funciona. Temos aqui o mancal de rolamento, como ele funciona. Mas para vocês entenderem de modo geral, eu coloquei essa imagenzinha aqui de uma caixa variadora de velocidade, onde a gente tem aqui os eixos, são 3 eixos distintos, tá? Apoiados nessa carcaça por meio de rolamentos, ou seja, aqui é a caixa onde o rolamento se encaixa, conhecida como, né, mancal. Veja que na engrenagem é dotada dos eixos são dotados de engrenagens que transmitem movimento até o eixo de saída. Consequentemente, nós temos o eixo árvores aqui, ou seja, que transmitem potência ao longo do seu comprimento. Mancal de deslizamento, né? São alojamentos nos quais as pontas dos eixos se apoiam, o contato da aresta, o contato de arraste da superfície é suavizado pela lubrificação que ocorre de forma natural, com desgaste do material, dependendo do tipo de material, ou por meio da lubrificação forçada, que é uma lâmina de óleo sob pressão. Então, o mancal de deslizamento, ele é uma superfície, tá? Onde o eixo se apoia. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos que eu vou apresentar para vocês. Não existe um elemento rolante, existe sim o deslizamento de uma superfície sobre a outra. São características de aplicação que definem esse tipo de mancal. Eles podem trabalhar por meio de desgaste de material. Existem materiais como bronze, latão não, mas bronze, que tecnicamente quando ele se desgasta, ele tem na composição dele grafite. Grafite é um lubrificante natural. Então ele vai lubrificando com o próprio desgaste do material. Ou você tem lâmina, um óleo sob pressão, que vai gerar uma lâmina ali, uma camada que vai trabalhar como elemento lubrificante.
Nesta foto aqui, deste lateral que está passando o cursor aí do mouse, ó. Opa, pronto, chegou. Aqui nós temos uma turbina automotiva, tá? Onde a gente tem um lado do rotor frio e o rotor quente, ok? Entre eles está ligado por meio de um eixo, e esse eixo está apoiado nesses dois mancais, são esses dois pontinhos dourados que tem aqui no centro, ó, bem aí onde está o ponto vermelho do meu indicador. Aqui se usa um mancal de deslizamento, porque o eixo de uma turbina ele trabalha sobre velocidades elevadas, então isso aqui é uma turbina que trabalha na sua casa de 150, 200 mil RPMs, 100 a 200 mil RPMs. E aí você não teria um elemento rolante, por exemplo, um rolamento capaz de suportar essa carga. Então aqui você tem um mancal de deslizamento. Muitos chamam de mancal flutuante, porque ele trabalha sobre uma lâmina de óleo, né? Aqui do lado já tem um conjunto biela-manivela ligado ao eixo virabrequim. É o princípio de transmissão de energia de um motor a combustão, ou seja, ele vai pegar lá a expansão da combustão, né, do motor e vai transformar em movimento linear, que consequentemente se torna movimento torsional, por meio do virabrequim. Então, se você observar aqui, tem um pistão, a biela, né, e a biela, onde ela é ligada aqui no virabrequim, tem essas duas buchinhas aqui, ó, que a gente chama de cousinete, ó. Esse aqui são os elementos que fazem o mancal deslizamento, o elemento de contato para deslizamento. Ah, mas por que então aqui não se usa um rolamento? Regime de trabalho, condições de velocidade, temperatura, então são vários fatores que não são favoráveis ao uso de rolamento. Então, se colocar um mancal deslizante, mesma coisa que tem aqui no pino, ó, que liga a biela ao pistão, né? Nós temos aqui esse elemento aqui dourado, onde está o pontinho vermelho aí na tela, justamente o elo de é o mancal, onde vai fazer a ligação entre os elementos. Então veja que essas duas aplicações, por exemplo, são condições especiais, regimes de trabalho específicos, que necessitam o uso de um estilo de mancal especializado, ou seja, um mancal de deslizamento. Tá? Existem também os mancais de rolamento, ou rolamento, né, como muitos de nós chamamos. São aqueles, né, que comportam esferas ou rolos, nos quais os eixos se apoiam. Esse apoio do eixo ali sobre o mancal permite que o eixo faça seu movimento torsional de giro, né? E de forma controlada. Então, geralmente, um rolamento ele é dotado de um anel externo, um anel interno, né? Independente da forma construtiva, nós vamos mostrar isso, tem vários tipos. E, entre eles, um elemento rolante, que pode ser uma esfera ou um rolo, por exemplo. Então, o objetivo... Tá sem áudio, pessoal? Vocês estão me escutando? Estou estando tranquilo, professor. Eu estou acompanhando aqui, tá tudo ok por enquanto aqui, tranquilo. Dá uma olhadinha, Alexander, deve ser alguma configuraçãozinha aí sua, ou... Viu? Então, qual que é o objetivo do mancal, do rolamento? Ele receber a carga, né? O eixo ele tem uma carga que recebe nele, e conforme ele faz o movimento torsional, ele distribui essa energia ali no elemento de apoio, facilitando a movimentação dos mesmos. Então, essa é justamente a sequência, é a aplicação, é o objetivo do rolamento dentro da nossa, digamos assim, elementos, componentes de máquina. Tá? Temos aqui a classificação dos rolamentos, eles são classificados em função da sua capacidade de carga e sentido de aplicação desta carga. Então, nós temos 3 eixos aqui, tá? E ligados a eles, por exemplo, temos um rolamento radial. O rolamento radial é aquele que não suporta nenhuma carga axial. O que é uma carga axial? Que é aquela alinhada com o eixo. Ou seja, ele suporta essa carga transversal ao eixo, uma força radial, tá? Se a gente... Outra, só tirando certo no zoom. Veja se... O Alexander, você me escuta, pelo menos? Não, tá mudo, né? Ele não consegue falar. Só um instante, pessoal. Veja no painel... Eu não sei, para ele não vai aparecer se eu mostrar aqui, porque o próprio Zoom inibe isso.
Só um instante, pessoal. Eu não tenho como ativar o som dele aqui, não. Eu tenho como retirar. Não sei. Então, só a gente voltando ao nosso raciocínio aqui em relação aos sentidos de força. Então, por exemplo, rolamentos radiais são aqueles que suportam cargas transversais ao eixo. Como assim? Essa carga, esse carregamento, ele é perpendicular aqui, ó, à força, né, o sentido de eixo, de giro do eixo. Então, são os rolamentos radiais. Rolamento axial, ele não suporta a carga radial, apenas no sentido axial, ou seja, a força ela vem aqui, ó, no sentido do eixo, né? É alinhada ao eixo. Ah, mas se eu tenho uma montagem onde eu tenho tantas forças radiais quanto axiais, nós vamos trabalhar com rolamento misto. Suportam os dois sentidos de carga, logicamente, tanto no sentido transversal, quanto no sentido radial, quanto no sentido transversal. Consequentemente, ele apresenta uma resultante aqui, né? De forma mista. Então, veja que tem um rolamento característico para cada aplicação. Geralmente trabalham em conjunto, um responsável por um bloqueio num sentido, ou carregamento de um sentido, e outro no posterior. Pessoal, lembrando que nossa aula ela é bidirecional, tá? Qualquer dúvida, questionamento, só perguntar. Elemento de rolagem, né? O rolamento ele precisa ter um elemento dentro dele que permite que ele faça esse grau de liberdade de giro. Esse elemento de rolagem, de grosso modo, de modo geral, ele pode ser uma esfera ou um rolo. O que diferencia, né, dos bancais em relação a esses componentes? É forma construtiva, geometria e tamanho. Então, por exemplo, quando a gente fala de esfera, a esfera, se ela tiver contato ali com uma região, esse contato sempre vai ser pontual, né? Então, é justamente onde está o ponteirinho vermelho aí na tela, ó, que está aparecendo ali embaixo da esfera. Esse contato pontual, ele traz quais vantagens? Ele tem uma menor região de contato. Essa menor região de contato permite que o rolamento trabalhe maiores velocidades, que ele vai ter menos atrito. Em compensação, por ser um ponto de contato, ele recebe menos capacidade de carga. Então, os rolamentos de esfera, por exemplo, eles são classificados ou são característicos por altas velocidades, velocidades mais elevadas. Já o rolamento de rolos, o rolo ele tem uma aresta de contato, é toda uma região, não é uma região pontual. Com certeza ele tem uma região maior de contato quando comparado à esfera. No entanto, quanto maior essa área de contato, menor a sua velocidade, devido a maior região de contato, atrito. Em compensação, essa maior região de contato permite ele receber mais cargas do que o rolamento de esferas. Logo, a característica dele é capacidade de carga e não velocidade. Quando nós falamos dos dois elementos, ou esférico ou de rolo, existe uma variação entre eles, no entanto, é somente a maioria dos rolos ou um conjunto aqui, mas eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, a esfera é uma esfera, tá? É uma forma de rolagem. Nós temos o rolo cilíndrico, convencional, temos o rolo rolo longo. O que é um rolo longo? Ele tem uma proporção um pouco maior de comprimento em função do diâmetro. O rolo agulha, ele tem ali uma proporção muito maior de comprimento do que de diâmetro, né? Ou seja, ele é praticamente bem estreito. Rolo cônico ou rolo convexo, tá? Então, dependendo da forma construtiva, cada um deles traz uma característica de aplicação, uma funcionalidade, tá? Quando nós falamos desses elementos rolantes dentro de uma montagem, aqui é só um gráfico mostrando mais ou menos o posicionamento e como ficaria, né, os elementos rolantes instalados dentro dos elementos. Então aqui é um rolamento de esfera, o anel externo, o anel interno que se repete para todos, e o elemento de rolagem, que seria aqui no caso uma esfera, ou um rolo tipo agulha, ou um rolo convexo, né, que a gente chama de autocompensador, eu vou explicar para vocês, ou um rolo cônico.
Então veja que aqui nós temos as variações de aplicação dos elementos em função da sua geometria construtiva ligadas a um eixo. Esse gráfico é apenas uma ilustração da capacidade de carga. Ele não tem valores, você vai ver a diferença pela altura da coluna, tá? Que denomina a capacidade de carga. Então você vai ver aqui que um rolamento de esfera, ele tem um certo patamar. Já o rolamento de rolo, ele trabalha outro patamar. Isso aqui, pessoal, é carga, não estamos falando de velocidade, estamos falando de capacidade de carga, ok? Então veja que os rolos, geralmente, eles têm uma capacidade mais elevada quando comparado aos de esfera cilíndrica. Como que é classificado, como se fosse uma árvore genealógica aí dos rolamentos? O rolamento, primeiramente, quando você vai especificar ele, você vai olhar se ele é radial ou axial. Isso é em função da força, né? Se ele vai receber forças radiais ou axiais. Dentro do radial ou axial, você vai fazer uma divisão de esferas ou de rolos. Então você já sabe que existe uma característica aqui, o de esfera, ele trabalha velocidades mais elevadas, e o de rolo, cargas mais elevadas. Então, se eu conheço meu projeto, eu sei que ali vai ser somente um apoio, por exemplo, eu vou trabalhar de esfera, que vai ser característica de velocidade. Agora, se eu sei que a minha montagem, meu produto vai ter uma exerção de força em cima do meu eixo, eu vou trabalhar o de rolo cilíndrico, porque ali aquele rolo tem uma maior capacidade de carga. E aí você vai ver nas derivações, né? Rolamento rígido de esferas, rolamento autocompensador de esferas. Aqui, ó, rolamentos radiais de rolos, ó, né? Aí aqui nós temos os axiais de esfera e os axiais de rolos. Cada um deles tem uma característica construtiva. Isso aqui existe um manual que a gente segue, eu vou mostrar já para vocês ele, e ele vai falar justamente cada etapa dessa. Sobre os elementos, sobre os rolamentos. Rolamento fixo de uma carreira de esferas. Talvez é o rolamento mais comum de todos, tá? Suportam cargas radiais, ou seja, suportam cargas radiais em pequenas cargas axiais. Então a carga dele é transversal ao eixo, né? Ou seja, radial. Axiais, alinhadas ao eixo, são muito poucas, muito baixas, apropriada para rotações mais elevadas, né? Sua capacidade de ajuste angular é limitada, é necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e o rolamento. Por que isso? Ele não permite desalinhamento do eixo. Se durante o funcionamento do eixo flambar lá, movimentar, todo esse esforço vai vir para cima da esfera. Ou seja, você vai começar a danificar o seu rolamento. Tá? Então esse é o rolamento de uma carreira de esferas. Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. O que é o contato angular? Você vai por esta imagem aqui, ó, onde nós estamos passando aí o ponteiro vermelho agora. Você vai ver que no anel externo e no anel interno existe um lado que ele tem uma maior região de contato, ó, né, maior material de suporte. Então, se ele tem um contato angular, ele permite, além da força radial, uma força axial em apenas um dos sentidos, que teria o sentido correto de montagem. Tá? Mas se eu preciso ter capacidade de carga nos dois sentidos, você pode fazer uma montagem aplicando dois rolamentos de contato angular, um oposto do outro. Então, quando a gente vai num sentido, um é responsável pelo travamento, quando vai no outro, o outro é responsável pelo travamento. Ok? Rolamento autocompensador de esferas. O que é um rolamento autocompensador? Rolamentos, eixos, na verdade, que ao longo do seu trabalho sofrem pequenos deslocamentos, pequenas deformações. Essas deformações podem ser oriundas de uma carga, podem ser oriundas lá de um impacto, ou até mesmo do regime de trabalho, dilatação. Você tem um rolamento que um dos seus lados a gente tem a cavidade de encaixe da esfera, no outro nós temos uma pista curva. Tá? Essa pista curva lhe caracteriza uma seguinte abordagem. Se o anel interno que está ligado ao eixo sofrer qualquer variação angular no funcionamento, as esferas terão compensação em formato da pista oval, né? Curva. E aí ela consegue fazer pequenas correções de desalinhamento, ok? Acomoda, né, professor André? Opa, Ivan, ficou só baixo aí o som, não escuta aí. O rolamento se acomoda, né? Exatamente, ele acompanha ali a flambagem do eixo, entendeu? Sem trazer nenhum travamento, nenhum engripamento. Se você não permitir isso, por exemplo, se você pegar um rolamento convencional ou de contato angular ou de uma simples carreira de esferas, e você tiver essa variação no eixo,
essa variação vai fazer um esforço maior nessa região aqui, né, ó, do mancal, fazendo com que o mesmo trave, esse travamento vai aquecê-lo, pode vir um desgaste prematuro, e o desgaste prematuro vai gerar folga, folga é vibração, vibração é problema. Então... Porque tem alguns lubrificados, né, professor André? Uns que necessitam ser lubrificados. Sim, nós vamos mostrar aqui, praticamente todos eles. Eles precisam de lubrificação, nós vamos falar já disso. Estamos falando ainda de geometrias construtivas, né? Saindo das esferas, ó, nós vamos entrar agora nos de rolos, tá? Então, o rolamento de rolo cilíndrico é apropriado para cargas mais elevadas. Lembra como a gente falou, né? Ele tem uma região de contato aqui maior do que uma esfera. Seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Geralmente, o rolamento de rolos, você consegue desmontá-lo e encaixá-lo mais facilmente no eixo ou na caixa onde ele vai ser alojado. O rolamento de rolo também é a mesma coisa, um anel interno, um anel externo, e o elemento rolante cilíndrico entre eles. Tá? Maior capacidade de carga, porque o região de contato dele é uma linha, né, uma aresta, e não um ponto como a esfera. Daí vem as derivações dos rolamentos de rolos. Né? Aqui o rolamento de rolo ele só trabalha a força radial, não tem força axial sobre ele. Caso eu tenha uma necessidade de uma força radial e axial, nós temos o autocompensador de rolos, de uma carreira de rolos. O que é o autocompensador? É justamente como a gente falou, né? Da extremidade dele tem uma pista curva, o cilindro ele não é paralelo, ele é o convexo, né? Ou seja, tem o formato de um barril, ele é abaulado. E aí essa pista, ó, angular permite que ele faça pequenos desalinhamentos, ó. E aí a pista compensa aqui em função da sua forma construtiva. Logicamente, esse deslocamento aqui ele não é excessivo, não é, como podemos falar, elevado, né? Ele tem um pequeno permissão de desalinhamento, ok? Uma folga suportável, né? Exatamente, um grau ele tem conhecimento, a gente sabe quanto ele vai se deslocar ali. Rolamento autocompensador de 2 carreiras de rolos. O que caracteriza só, ele vai ter rolos intercalados, é só aumento da capacidade de carga, tá? Você vai ter o número, praticamente o dobro de elementos de apoio, tá? E ele ainda é autocompensador, porque ele ainda tem a pista lá curva, então, ou seja, dependendo da aplicação, ele faz ali a compensação do elemento. Rolamento de rolos cônicos. O rolamento de rolo cônico é conhecido como rolamento cônico, tá? Além de cargas radiais, rolamentos de rolos cônicos também suportam cargas axiais, em apenas um sentido, tá? Os anéis são separáveis do anel interno, né? E o externo podem ser moldados separadamente, né? Montados, como só admitem cargas em um sentido, torna-se necessário, né? Montar os anéis aos pares ou conjuntos um e outro. Como assim? Veja aqui pela imagem que nós temos a pista inferior, você veja que ela é inclinada, e a pista externa, né? A pista interna e a pista externa. Se eu colocar uma força no sentido que está apresentado aqui, a tendência ali vai ser pressionar o rolo contra a superfície, então ele segura essa carga, juntamente com o axial, o radial. Mas se eu mudar o sentido dessa força axial, a axial é alinhada ao eixo, ele vai separar o elemento rolante, ou seja, esse rolamento ele suporta cargas radiais e axiais, só que as axiais em apenas um dos sentidos. Professor, mas se eu precisar segurar meu eixo nos 2 sentidos, você pode fazer uma montagem, como está aqui, ó, um oposto do outro. Então, eu tenho um rolamento num sentido, segurando a carga, empurrando de um lado, e eu tenho outro rolamento cônico de outro lado, segurando a carga oposta, eles estão espelhados. Consequentemente, aí você tem também uma resistência linear, ou seja, você consegue controlar linearmente o deslocamento do eixo. Esse é muito usado em roda de aviação, viu, professor André? O autocompensador, né? De rolo? Não, é esse último aí, com ângulo, né? Sim, sim. Inclusive, o rolete dele, ele toca direto no eixo, certo? Sim. Ele não tem a capa que entra sob pressão no eixo, não. Você tira e bota ele facilmente. O sob pressão que você fala é pancada ou é hidráulico? Geralmente é algum macaco, alguma coisa? É uma capa positiva. A capa não... É uma prensa hidráulica, né?
Isso. Vai lá com a prensazinha hidráulica e coloca ele, legal. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco uma forma de aquecimento, resfriamento, né? Outras técnicas aí de montagem. Show. Legal, vamos continuar aqui. Saindo dos rolamentos de esfera e rolos que nós falamos, todos ali eram de características radiais e pequenas cargas axiais. Se a sua carga predominante for axial, ou seja, alinhada ao eixo, como está mostrado aqui, existem os rolamentos axiais. Ambos os tipos de rolamentos axiais, seja de esfera simples ou dupla, né, admitem elevadas cargas axiais, porém não podem ser submetidos a cargas radiais. Esse rolamento ele só trabalha axial, ou seja, a carga está alinhada com o eixo. Nessa montagem aqui, ela é bem interessante. Eu vou mostrar primeiro os rolamentos axiais aqui, depois eu faço aqui a explicação construtiva. Veja que nós temos aqui 2 rolamentos de rolos cilíndricos radiais, tá? Como tem aqui na outra extremidade também, ó. Essa outra extremidade aqui também mas dentro daqui, ó, nós temos 2 conjuntos de rolamentos. Ou seja, nós temos aqui, ó, o nosso primeiro rolamento axial e aqui o nosso segundo rolamento axial. Por que isso? Por que essa combinação? Digamos que esse nosso elemento aqui, ele tem uma certa força que ele exerce axialmente e radialmente. Por exemplo, isso aqui poderia ser um eixo de furadeira. O eixo de furadeira ali, a gente tem uma peça que gira, que sofre alguns esforços perpendiculares ao eixo. Ali, na hora que você está furando ali, você tem que puxa, né, essa força exercida, mas em compensação, o eixo, quando ele desce, ele tem que empurrar o eixo, empurrar a broca. E aí o apoio é feito aqui nos rolamentos axiais. Ok? Então, veja, aqui é a forma construtiva de um rolamento axial. Você tem um anel inferior, não é mais interno e externo, porque os dois estão externos, os dois estão internos. Eles estão laterais, tanto o inferior e o superior. E os elementos rolantes aqui dentro, como é mostrado nessas imagens. Aí, quando você apoia seu eixo, você não pode ter nenhuma força perpendicular a esse eixo. Porque qualquer força perpendicular, esse rolamento desmonta. Não é o objetivo dele, tá? Só apagar aqui. Rolamento axial autocompensador de rolos. Então, rolamento axial autocompensador nada mais é do que o rolamento cônico, tá? Então, veja aqui que ele recebe uma pequena carga radial e uma excelente carga axial, mas em apenas um dos sentidos. Ah, professor, mas se ele vai para um lado e para o outro, aquela mesma ideia, eu coloco um num sentido, o outro no outro, eles se anulam ali, né? Então, se eu tenho uma força no sentido, esse segura, se minha força é no outro sentido, este aqui segura. E aí você consegue fazer a sua montagem. Rolamento de agulha, né? É dos rolos, não é radial, né? Ele não é axial, ele é radial, porque ele entrou numa classificação especial, porque ele é bem específico. Rolamento de agulha, quando você não tem disponibilidade de espaço para rolamento, você usa o rolamento de agulha. Então tem ele aqui montado, aqui tem uma imagem amplificada, ó. Possui uma seção transversal muito fina em sua comparação aos, né, rolamentos de rolos comuns, utilizados inicialmente quando não há espaço ou o espaço é limitado. Então veja que nós temos aqui um rolamento autocompensador de 2 carreiras de esfera, um rolamento axial e um rolamento tipo agulha. A agulha trabalha essa parte do eixo onde eu não tenho tanta altura material para trabalhar um rolamento convencional. Cuidados que devemos ter com os rolamentos, né? Na troca, na montagem, na manutenção. Na troca de rolamentos, deve tomar cuidado verificando sua procedência e seu código correto. O rolamento ele tem um código que, quando ele é feito, a geometria dele é expressa por meio de um código, que é universal, esse código, tá? Esse código tem uma fórmula que você jogando dentro dele, ele te dá os parâmetros de altura, diâmetro interno e externo dos rolamentos, ok? E aí, a partir desse correto especificação, você vai fazer a sua instalação. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente o catálogo dos fabricantes de máquinas, seguindo as especificações recomendadas. Por exemplo, né, ó, verificar se a dimensão do eixo e cubo estão corretas. Se você pressionar lá um rolamento, num eixo com uma diâmetro maior do que ele suporta,
ele vai ceder, só que conforme ele cede, ele vai exercer uma força maior sobre as esferas ou rolos, consequentemente sobre a carcaça. E isso não vai fazer com que ele trabalhe mais tempo, isso vai apenas degrini-lo, porque ele foi feito um cálculo para ele ter uma durabilidade numa certa condição. Quando você coloca uma condição diferente, essa confiança, né, esse prolongamento, essa estimativa de vida útil dele se anula, né, porque você está com condicionantes que não foram validadas ainda, por exemplo, diâmetro, pressão. Usar lubrificante recomendado pelo fabricante, remover rebarbas da peça, resíduos sólidos, né? No caso de reaproveitamento do rolamento, deve-se lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente após, né? Para evitar a oxidação. Como assim? Não sei se vocês conhecem o rolamento, já devem ter visto ou comprado. O rolamento, geralmente, quando você compra um novo, ele vem dentro de um saquinho imerso em óleo, né? Melado de óleo, a gente fala. E o que é isso? O rolamento, ele tem a sua superfície crua, não tem nenhuma proteção superficial, não tem uma pintura, um verniz, um revestimento. Ele tem um tratamento térmico, que ele traz propriedades de dureza, mas proteção biológica, como oxidação e ferrugem, essas coisas, nós não temos, ele não tem proteção. Então o rolamento sempre tem que estar lubrificado. Não usar estopas nas operações de limpeza, trabalhar o ambiente livre de pó e umidade. Não usar estopas na limpeza. Quando você usa algum material que pode soltar algum outro, eles não recomendam, porque lá na limpeza você pode soltar fiapos da estopa dentro do rolamento. Quando ele for reutilizado, isso pode ser um problema. Trabalhar em ambiente livre de pó e umidade. É um sonho, mas nem sempre é possível. Os defeitos mais comuns que os rolamentos sofrem, né? Por exemplo, desgaste, né? O desgaste pode ser causado por deficiência de lubrificação, na presença de partículas abrasivas, oxidação, ferrugem, desgaste por patinação, ou seja, o eixo ou o rolamento está girando na carcaça ou o eixo dentro do anel inferior, interno, né? O anel menor. Fadiga tem origem no deslocamento da peça ao girar em falso. A peça se descasca principalmente nos pontos, né? Nos casos de cargas excessivas. Deslocamento parcial revela a fadiga por desalinhamento, ovalizando o perfil, né? Conforme conjunto montado. Outros defeitos mais comuns dos rolamentos, conhecidos como falhas mecânicas, nós temos primeiramente o brinelamento, né? Caracterizado por depressões correspondentes aos rolos ou esferas nas pistas dos rolamentos, resultado de uma aplicação de pré-carga sem giro. Então vocês vão ver que o rolamento ele tem uma capacidade de carga estática e uma capacidade de carga dinâmica. Qual que é a diferença? A capacidade de carga estática é se ele está parado e você faz um carregamento. Se eu faço um carregamento excessivo, ele vai amassar ali meu elemento rolante, ou pode amassar minha pista, assim por diante. Consequente, isso aí vai ocorrer um brinelamento. O correto é você ter lá as capacidades corretas do rolamento e assim fazer a montagem. Giovagem é um defeito semelhante ao anterior, mas provocado por partículas estranhas que ficaram presas pelo rolamento nas pistas. Então, se eu tenho aqui um rolamento trabalhando e cai alguma impureza dentro dele, seja uma brita, seja um cavaco de aço, dependendo do porte ou da dureza, esse material ele não vai romper, não vai quebrar, se esmagar e sair. Ele pode virar ali e ficar grudado na superfície da pista da esfera, e toda vez que passa vai gerando um desgaste ao elemento. Tá? Sulcamento provocado pela batida de uma ferramenta qualquer sobre a pista do rolante. Qualquer dano mecânico que a gente pode causar, geralmente causado isso aí, o sulcamento na hora da montagem. Se você montar com pancada, pode escapar e pegar numa parte dessa móvel. Rachaduras e fraturas resultam geralmente de apoio excessivo do anel do cone, né, sobre o eixo. Podem também aparecer como resultados do girar do anel sobre o eixo, acomodado sobre a carga. Então, quando você tem aqui essas fraturas, né, essas propagações de fraturas, é justamente algum ponto ali que excedeu o limite de escoamento, a capacidade de carga do elemento. E aí faz com que ele venha a ter esses trincas, rachaduras, quebras e falhas. Engripamento. O que é o engripamento? Pode ser devido à lubrificação em excesso ou muito viscosa. Pode acontecer também pela eliminação da folga dos roletes, esferas ou aperto excessivo.
Então, o engripamento nada mais é do que o travamento do rolamento, aquele rolamento que não tem mais a mesma capacidade de giro, porque ele está desgastado, sofreu algum outro tipo de dano, ou, assim como a gente falou aqui, algum desses outros defeitos já discutidos. Tá? Aqui eu trouxe apenas algumas imagens aí de fabricação de rolamentos. Pessoal, o rolamento não é uma peça tão gigante, tá? Eu peguei imagens maiores, mas existem micro rolamentos, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui não sabe o que é um rolamento? Tem alguém que não conhece rolamento, nunca viu? Todos vocês conhecem rolamento? Eu nunca tinha visto. Agora, professor, Oi? eu fiquei com uma dúvida aqui. Meu pai, só falei que eu fiquei com uma dúvida. Aí ele falou, o rolamento é tipo aquela parte da bicicleta que tem o pedal, que aí tem aquela cordinha que aí quando vai girando, girando, girando com os pés, ela vai rolando aquela roda, o Isso. rolamento. Ele permite o giro, né? Se não tivesse o rolamento ali, a roda não ia girar, ela ia ficar presa. Aí você não conseguiria andar de bicicleta. Você vê esses rolamentos em patins, nas rodinhas dos patins, rodinha de skate, né? Patinete, nas rodinhas dos patinetes. Então, geralmente, ele é o elemento responsável ali por permitir o giro. Tá? Sem eles, não seriam ideais. Aí uma vez me perguntaram também assim, mas o meu patinete não tem rolamento. Tudo bem, ele pode ter um mancal de deslizamento, como a gente mostrou no início. Ele tem uma superfície que, em contato com outra superfície, permite o giro. Não deixe de ser um mancal, só que ele é um mancal característico de deslizamento. Legal? Então aqui, ó, é só algumas imagens um pouco mais antigas, eu coloquei umas recentes também, tá? Coloquei uns tamanhos meio exagerados de rolamento, só para vocês verem que ele é aplicado em diversas áreas. Se você tem uma peça móvel, seja lá de um aerogerador ou seja lá de um brinquedo, você, se tiver qualidade, ele vai ter aplicado lá um rolamento que permita o giro das peças. Aqui são outras fotos, então aqui a gente tem, por exemplo, ó, o rolo convexo, né, que é o autocompensador de rolos, ó, um rolamento cônico, né, rolamento agulha aqui, ó, apesar dele ser grande, é caracterizado como agulha esse aqui, em função do diâmetro e comprimento dos rolos. E aqui as fotos mais atualizadas, né, mais do dia a dia, que ainda existem rolamentos. Essa imagem aqui eu tirei de uma empresa de aerogeradores, tá? De turbinas eólicas. E aí eram os rolamentos que eles usavam lá. Como você faz para especificar um rolamento? Antigamente, quando a gente não tinha tanta difusão na internet, a gente trabalhava com esses livrinhos, como eu estou mostrando para vocês, que tem essa imagem aí na tela, essa aqui, ó. Tá? Esses livrinhos eram uma briga para você ter um. Ele nada mais é do que um manual de especificação de rolamentos. Logicamente, hoje você pode ter esse livro dentro do seu celular, tanto que eu disponibilizei para vocês dentro do AVA. Então tá aqui ele, ó, catálogo geral. Pessoal, um fabricante NSK, existem diversos outros, SKF, NKF, tem vários fabricantes, tá? E aí eu peguei esse da NSK aqui, que ele é uma referência. Então, por exemplo, quando a gente abrir ele aqui, ó, esse manualzinho, ele vai abrir aqui pra gente. Logicamente, todo fabricante vai falar que seu produto é o melhor, é o mais vantajoso. Então, quando a gente abre aqui, ele tem uma historiazinha aí, ó. Ele fala aqui um sumáriozinho. Aí ele vai falar da história aí da empresa, né, do rolamento, características. Aquela matriz que a gente viu, né, da distribuição dos rolamentos que a gente mostrou, é bem similar a essa aqui, ó. Aqui é um outro fabricante, então, rolamentos de esfero de rolos, rolamentos radiais. Se eu for na outra página, é porque aqui, ó, essa página aí é uma do lado da outra, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Só um instante. Ela tá uma embaixo da outra, mas na vida real ela é uma do lado da outra, assim, tá? Ó. Então a gente consegue visualizar. Então vai ficar meio estranho, às vezes, a exibição pelo PDF. Mas, do outro lado, ó, nós temos os axiais, seja de rolos, esferas, ou rolamentos específicos, né? São aplicações específicas. E aí ele faz uma denominação de cada rolamento, né? Características, vantagens, desvantagens, recomendações, tá? Ele traz também para a gente, ó, aqui todos os radiais, os axiais. Ele também traz para a gente essa tabelinha, ela é muito interessante. Muitas vezes eu ainda estou na dúvida de qual rolamento escolher,
Quando você pega esse quadrozinho, igual eu estou mostrando aí para vocês agora, que é o que está na tela também, ele mostra aqui todos os tipos de rolamento e as características que você pode precisar dentro do seu projeto. Por exemplo, né, vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Se eu preciso lá de alta precisão, quais são recomendados? Essa nomenclatura aqui, como ela funciona, ó. Esse aqui tem 3 círculozinhos. Calma aí que ele vai chegar na tela para vocês. É muito bom, regular, inviável, né, precário. Então, se a gente olhar aqui, ó, quero alta precisão. Ó, o rolamento de uma carreira de esferas. Esse aqui já não é tão bom, ó. Esses aqui já são recomendados. Se eu quero desligamento permitido, olha aqui, esses aqui, ó, não são nem recomendados, ó. Tá vendo? Então, ou seja, você consegue fazer uma pré-seleção aí, um melhor rolamento. Construtivo, tá? Vamos andar. Então, ele fala aqui algumas denominações, especificações, características, é bem interessante. A classe, né, dos rolamentos. Alguns defeitos lá, né, ó, na pista, assim por diante. Eu quero chegar aqui numa parte onde ele vai falar para a gente sobre rolamentos. Pergunto a vocês aqui da sala. Pessoal, falem um diâmetro, múltiplos de 5, assim, 5, 10, 15, mas entre 10 e 100, para a gente. Falem um número, por favor. Entre 10 e 100, múltiplo de 5. 50. Oi? A Nayara falou 25. 25? Pronto, vamos lá. 25. Digamos então que nosso eixo tem um diâmetro de 25 milímetros, tá? Só chegar aqui na parte da esfera. Pronto, ó, rolamento de esfera. Como que eu especifico um rolamento? Nós, como projetistas, sabemos que nosso eixo tem 25 milímetros de diâmetro, ok? Legal. Eu vou pegar aqui no manual como que ele classifica a especificação dos rolamentos. Você olha pelo desenho técnico dele, nós estamos falando do rolamento de esferas por enquanto. E aí você vai ver aqui, ó, Dzinho, que é o diâmetro interno, Dzão é o diâmetro externo e B é a largura. Esse Dzinho é justamente o diâmetro que nós temos, ou seja, 25. Então nós vamos olhar aqui, ó, 10, 12, 15, 17. Logicamente, aqui é uma parte ainda de micro-rolamentos, tá? Mas nós vamos chegar lá no 25. Aqui, ó, 25. Pessoal, ele vai até, ó, 160, 200, 360, 600, ó, milímetros de diâmetro, 60 centímetros de diâmetro aqui, ó. Mas o nosso eixo é menor, é 25. Vamos lá. Ó, 25. Vou abrir aqui, só expandir. Então, veja que, vou diminuir um pouquinho que vai facilitar a gente entender. 25. Veja que tem diversos tamanhos para o de 25. Ó, de 25 aqui, ó, é o diâmetro interno. Tá aqui, ó. Tá? E aqui o Dzão é o diâmetro externo. Então, ele pode ter 37, 42, 47, até 62. Vou fazer só um comparativo do menor com o maior para vocês verem a diferença. Então, eu vou pegar aqui esse menorzinho, ó, e vou pegar aqui o maior. Qual que é a diferença de um para o outro? Além de geometria. Esse menor, ele tem 25 interno, 37 externo e uma largura de 7 milímetros. Ele tem aqui, ó, uma capacidade de carga em quilogramas-força. Aqui é estático, aqui é dinâmico. Qual é a diferença? O estático é parado, dinâmico é em movimento. Tá? Parado de 455 quilos, dinâmico de 320 quilos, quilogramas-força. Limite de rotação, velocidade, se ele estiver na graxa ou no óleo. Por que a diferença de graxa e óleo? Qual que é a diferença do graxa e do óleo? Alguém sabe dizer? Uma delas é a viscosidade. Viscosidade é uma delas. E aí eu pergunto para vocês também, além da viscosidade, o que classifica uma graxa, o que diferencia também, além disso, de ser uma graxa ou um óleo? Sabe me dizer? Proteção contra a água. Proteção. Na verdade, a graxa, pessoal, ela é um óleo adicionada a sabão. A graxa, ela tem poder de limpeza. Ela é um óleo lubrificante com características de limpeza. Por isso que a gente sempre tem aquela velha expressão, né? Vamos remover a graxa suja, né?
Vamos tirar a graxa antiga, a graxa suja, para a graxa nova. Por quê? Ela ali trabalha e vai limpando o sistema. Ela lubrifica e limpa ao mesmo tempo. O óleo, ele somente lubrifica. Tá? Então, a graxa nada mais é do que um óleo dotado de sabão. Oi? A troca de calor também, né, professor? Ô, Pivan, cortou um pouquinho, eu não entendi, desculpa. Nada, é a troca de calor, né? Troca de calor também, exatamente. O óleo, ele permite uma troca melhor ali. A graxa, muitas vezes, se a gente colocar muita graxa, você faz até o travamento do rolamento, né? Então, o que é interessante aqui, ó, esse menorzinho, ele pode trabalhar de 22 mil RPMs, se for a óleo, ou 18 mil se for na graxa. Legal. Se nós pegarmos aqui o rolamento maior, de 62, opa, ele tem 25 interno, 62 externo, uma largura de 17 milímetros. Você vê que ele ficou mais largo e maior? Isso faz com que ele tenha uma maior capacidade de carga. Olha aqui, ó. A estática dele fica 2.100. Anteriormente era 455. E externamente, ou dinâmica, né? 1.150. Só que em compensação, ó, se ele estiver na graxa, ele vai até 11 mil RPMs. Se ele estiver no óleo, até 13 mil RPMs. Então veja que dependendo do seu projeto e aplicação, você vai ter ali um rolamento que se encaixe melhor nessa sua necessidade, tá? Ah, mas talvez essa é a única opção? Não. Nós vimos hoje também os rolamentos de rolos, né? Então, ou seja, se a gente pegar aqui agora, ó, vamos com o nosso manual lá nos rolamentos de rolos, que é lá embaixo. Tudo isso aqui é esfera. Opa, dupla carreira de esferas. Rolos cilíndricos, legal. Continuamos com o nosso eixo de 25. Então vamos achar ele aqui, ó, 25, tá aqui, ó. Pessoal, é a mesma nomenclatura, tá, ó. Só um instante. O diâmetro menor é o nosso eixo, o Dzão é o externo e B é a largura, tá? É a mesma nomenclatura. Então veja que aqui ele vai de o menorzinho 47 e o maior 80. Vamos marcar aqui ele de novo. Então, 47... Opa! 47 aqui, ó. Vamos ver aqui as classificações dele, depois o de 80 aqui, ó. 47. Ele tem 25 interno, 47 externo, 12 de largura. Tem uma capacidade de carga. Pessoal, que ele está em Newton, tá? Eu converto aqui rapidinho, ó. 14.300 estático. Então, 14.300 dividido por 9,81. Olha, ele tem uma capacidade estática menorzinho, de 1.571 quilos. E pode trabalhar 15 mil RPMs na graxa ou 18 mil no óleo. Veja que a característica dele é carga, né? Se eu for no maior aqui, ó, de 25 para 80, que dá uma altura de 21, ele já tem uma capacidade de carga de 46.500 vezes 9. Opa, só um minuto. Dividido 9,81. Olha aí, 4.760 quilos. Quase 5 toneladas aí de capacidade de carga, né? Então veja que aquele pequeno rolamento, num diâmetrozinho de 20, ele já tem uma capacidade de carga muito mais elevada, tá? Ou seja, é a característica dos rolamentos de rolos, tá? Deu para entender? Deu para ver a diferença? Tá? Vamos soltar aqui para a nossa tela maior. Então, esse manualzinho aqui sempre é bem interessante você ter guardado aí no seu computador, nos seus arquivos. Facilmente você pesquisa, você pega as referências. Ah, digamos que a gente vai comprar esse de 25, por exemplo, né? Como que eu sei a especificação dele? Vamos pegar esse aqui, ó, 25, esse primeiro. Então, ele tem 3, 6, 7, 8. Estou só contando, é a 9ª linha, porque vai mudar a página. Porque essa página continua do outro lado, tá? Cortou aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ela vai continuar aqui, ó. Então, seria o 9º, ó. 3, 6, 7, 8, 9. É esse aqui, ó. Então, o código dele é NU 1005. NU 1005. Esse é o código desse tipo de rolamento. Com esse código aqui, você compra ele em qualquer loja de rolamentos. Ok? E aí, eu coloquei aqui uns vídeos interessantes aqui,
esses dois eu vou mostrar aqui para vocês agora, em relação à montagem e tratamento dos rolamentos. Aqui está sendo montado o rolamento dentro de um orifício, ou seja, internamente. A gente chama de caixa, né? Se eu tenho um ambiente, eu tenho que colocar ele dentro, o ideal é o quê? Eu contrair esse rolamento. Então, veja lá que ele pegou o rolamento e imergiu ele em nitrogênio líquido, ou seja, para ele fazer um resfriamento. Esse resfriamento vai fazer com que ele se contraia, né? Ó. Então, ele vem aí com ele refrigerado, ó, contraído, ele encaixa ali no orifício. Vem esse outro senhor aí com experiência também, já, ó, faz o encaixe dele ali, tá? É como se fosse aí as buchas, né, ó, de deslizamento, ó. Então, ali, ó, ele refrigerado, ó, ele encaixa. A partir do momento que ele perder calor, né, ele voltar à temperatura ambiente, ele dilata e fica preso ali na região, na superfície. Isso é uma montagem interna, né? Eu estou montando na caixa aqui que a gente fala. Olha lá, tem aqui a caixa, né, ó, a região, o orifício. E aí ele vai vir com a peça refrigerada. É comum isso, viu, pessoal? Se ele chegar aqui. Então, olha lá, a peça refrigerada, ó. Ele faz o encaixe, ok? Aqui é só um outro vídeo, ele não ficou muito bacana, eu editei errado, mas aqui eles jogando nitrogênio líquido em cima dos rolamentos, esperando só refrigerar para poder colocar lá na montagem. Vou mostrar um outro vídeo aqui mais interessante para vocês. Opa, vamos lá. A montagem incorreta causa grande parte das falhas em rolamentos. Geralmente, os rolamentos pequenos são montados em eixos cilíndricos usando-se métodos mecânicos. Porém, com rolamentos maiores, não é mais possível usar esses métodos. Por isso, usa-se calor para expandir o anel interno do rolamento antes de colocá-lo no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Nunca deve ser usada chama direta para não danificar o rolamento. Os banhos de óleo já foram muito populares, mas podem ser demorados, sujos e apresentar muitos riscos de manuseio. Com os aquecedores por indução SKF, é possível obter um aquecimento seguro, eficiente e eficaz com facilidade. Escolha a barra indicada para o rolamento a ser aquecido e simplesmente coloque-o na barra. Melhor ainda se houver espaço ao redor da bobina. Depois coloque o rolamento aqui para obter ainda mais eficiência. Os aquecedores SKF têm pés de apoio embutidos para tornar essa opção ainda mais fácil. Coloque o rolamento no aquecedor e insira a sonda de temperatura no anel interno do rolamento. Aperte o botão de início no controle remoto e o rolamento será aquecido. A temperatura pré-definida é de 110 graus Celsius, mas você pode optar pela temperatura que desejar. Quando o rolamento atinge a temperatura necessária, há um sinal sonoro de aviso. O aquecedor para e o rolamento é desmagnetizado automaticamente. Usando as luvas resistentes ao calor SKF, remova o rolamento do aquecedor e coloque-o no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Aplique a lubrificação e o rolamento estará pronto para funcionar. A SKF oferece uma ampla variedade de aquecedores por indução para rolamentos grandes. Deu para entender essa lógica de funcionamento? Então, hoje em dia, quando você vai fazer uma montagem externa, né, que eu vou colocar sobre o rolamento, sobre o eixo, o ideal é a gente aquecer o rolamento, que ele vai expandir, eu encaixo, conforme ele resfria, ele contrai e faz a correta fixação, ok? Coloquei para vocês também um videozinho, tem um link aqui, ó, tanto do vídeo anterior quanto desse vídeo, tem um link lá na apresentação, para vocês depois verem. Esse aqui é o vídeo da Discovery, é um documentário falando da fabricação dos rolamentos, como eles são fabricados, montados, né? É bem interessante, não tem como eu passar agora, ele tem uns 12 minutos mais ou menos, mas tem um linkzinho aí do vídeo para vocês assistirem depois. E aí eu pergunto a vocês, se eu perguntar aí até... O Alexander comentou aí já uma aplicação numa bicicleta, né? A gente falou de brinquedos. Vocês já viram rolamentos trabalhando em algum equipamento, alguma máquina, algum sistema? Acredito que sim.
Vocês conhecem a ponta de eixo de um veículo, por exemplo? A ponta de eixo automotiva, né? Ele tem ali uma parte rolante, onde você vai fazer a fixação da roda, né, do veículo, e você tem um eixo estático, que fica ali parado e permite que a roda gire em torno dele. O elemento que permite esse giro são os rolamentos. Então, se você olhar aqui, ó, nessa vista explodida, nós temos aqui o elemento número 4, 2 vezes, ó. Temos ele aqui novamente, ó. Ou seja, ele é o rolamento responsável por fazer com que o cubo gire sobre o eixo e, dessa forma, permitindo o grau de liberdade. Para mostrar essa montagem para vocês, eu disponibilizei lá no AVA para vocês um documentozinho, calma aí, deixa eu só procurar ele aqui. Só um instante. Então tem aqui um documentozinho aqui, um projeto de montagem da ponta de eixo. Quando vocês colocarem para baixar aí, ó, vocês vão baixar essa pasta. Dentro dessa pasta eu vou extrair ela aqui. E quando vocês abrirem ela, temos lá 7 documentos. Nós temos desenhados já aqui o cubo de roda, a ponta de eixo e a tampa da a calotinha da roda, né, a tampinha ali, tá? E temos aqui alguns documentos, alguns PDFs mostrando a montagem dessa ponta de eixo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro, nós temos uma vista em corte, demonstrando as partes componentes e lista de componentes. Coloquei também um PDF 3D aqui da ponta de eixo, com uma parte em transparência para você observar internamente. Ele vai abrir aqui. Pessoal, fiquem tranquilos, não é uma atividade para entrega, não vale ponto. É apenas como reforço do conhecimento, tá? Então aqui você vê a montagem dele aí, ó, com o posicionamento do rolamento, tem sem a transparência, tem ele em corte também, eu coloquei um em corte aí, fica bem bacana. Para você poder observar ali a montagem, né, o posicionamento, olha lá, os rolamentos, ó, dentro da montagem. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu SolidWorks e vai abrir lá, ó, o seu cubo de roda. Está abrindo aqui o meu. Você vai abrir lá a sua ponta de eixo. Vai abrir lá a calotinha aqui, né? A tampinha da calota. E a partir do documento de montagem, eu vou fechar aqui os PDFs 3D. Pronto. Opa, cancela. Vamos olhar aqui. Deixa eu abrir ele de novo aqui que fechou. Nós vamos ver a sequência de montagem do nosso elemento. Então, eu vou montar aqui rapidinho com vocês, para vocês observarem que não é um bicho de 7 cabeças. Os elementos de máquinas, como rolamentos, porca, cupilha, arruela, nós vamos pegar da biblioteca do próprio software, tá? Então, por exemplo, vamos lá, ó. Nós temos aqui uma vista em corte da nossa montagem. A peça estática aqui da nossa montagem é a ponta de eixo, porque os demais vão girar em torno dela, né? Então, eu vou colocar primeiro aqui na minha montagem a ponta de eixo. Então, vamos lá, novo, ó, montagem. Primeira peça que eu vou inserir aqui vai ser a ponta de eixo, ó. Então, temos aqui a nossa ponta de eixo instalada, tá? Para a correta montagem aqui, a sequência agora é um rolamento. Eu preciso colocar esse rolamento maior, para depois colocar o cubo, rolamento, arruela, porca, cupilha e tampa. É mais ou menos nessa sequência. É nessa sequência. Primeiro rolamento é o número 2. Então, eu vou olhar aqui, ó, ele é na norma DIN, tá? 625, código 6208, é um rolamento de esfera, tá? Então, eu vou vir aqui no meu toolbox. Se não estiver ativo, você ativa ele. O toolbox ativo, você vai lá na norma DIN, alemã. Nós temos aqui, ó, rolamentos, esfero de rolo, esfera, contato angular, contato radial ou contato axial, né, ó, radial. Trago ele para cá. Quando eu trago ele para cá e solto, o
que eu preciso colocar nele? O código de especificação, ou seja, ele é um 6208. Se eu olhar aqui do lado, ó, eu tenho diversos códigos, ele está no 6304. Então eu vou procurar o 6208, ó, 6205, 6206, 6208, está aqui, ó. Clico nele. Você vai ver que as nomenclaturas dele, que aparecem aqui, ó, tá aqui, ó, diâmetro interno 40, diâmetro externo 80, espessura 18, tá? Posso fazer uma representação dele esquemática, ou simplificada, ou básica, por exemplo, eu posso colocar ele simplificado, ele não aparece as esferas, posso colocar ele detalhado, com menos esferas, ou com um total de esferas, tá? Aí vai variar como você quiser apresentar. Eu coloco só um pouquinho menos de esfera aqui, para poder fazer a visualização, como se fosse aqui. Se eu tiver dúvidas, eu vou dar um OK. Esse é o rolamento certo, tá? Vou só fechar aqui que eu não quero outro. Vou avaliar. Medidas. Então aqui, ó, meu diâmetro interno é 40. Aqui no meu eixo, ó, também é 40. A distância deste ponto para esta aresta é de 18, que é justamente a largura dele. Então, vamos posicioná-lo aqui, ó. Eu sei que esse diâmetro pega nesse diâmetro. Legal. Esta funda aqui vai tocar nesta parte aqui do rolamento, ó. Ele encaixa lá. Pessoal, se durante a montagem você tiver alguma dúvida de sobreposição, você pode vir a qualquer momento aqui em avaliar, detecção de interferência, mandar calcular. Aí ele vai falar, não tem interferência, ou seja, está todo mundo correto, não tem ninguém em cima de ninguém. Feito isso, nosso segundo componente é o cubo, seria componente, cubo de roda. Nosso diâmetro externo aqui, ó, não vou posicionar agora, vou medir. Avaliar medidas. Aqui é 80, então eu vou ver que aqui também é 80. Ó. Legal, essa profundidade aqui também é 18, viu, pessoal? Ó, se você vier aqui dessa superfície para essa, ó, o comprimento 18. Então, posicionamentos. Eu sei que, opa, ele pegou uma face ali, eu vou excluir. Eu sei que esse diâmetro e esse estão alinhados, estão concêntricos, não deu certo, calma. Posicionamentos. Essa parte interna com esse externo estão alinhados, centrados. E eu sei que o rolamento vai tocar nesse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui vai tocar nessa face do rolamento. Legal. Se durante a montagem você ficar com dúvidas, você pode vir aqui e aplicar um corte. Esse corte ele pode ser, eu vou colocar só na isometria, arrastar ele até o centro aqui mais ou menos, ó. Pronto. E aí quando você observa aqui, ó, você tem aqui, ó, o seu cubo, ou ponta de eixo, você tem o cubo, e aqui o rolamento certinho montado aqui, ó, tá? Nos esbarros. Vamos colocar o outro rolamento aqui, ó, tá aqui a caixa do outro rolamento. Vou tirar o corte. Se eu vier aqui para ver o outro rolamento, ó, ele é esse elemento aqui, é o número 1, tá aqui, ó. Como é que vai aparecer na tela de vocês, tá aí. O número 1. Número 1 é o 6304, na mesma norma. Então, vou vir aqui, né, ó, toolbox, rolamento, puxo para cá. 6304, 6308, 6306, 6404, 6304. Ele vai ter ali, vou dar um OK, não quero outro. Então eu sei que esse diâmetro dele vai pegar nesse diâmetro aqui, é de 20, ó, avaliar, medidas. Esse meu diâmetro aqui, ó, é de 20. Esse meu diâmetro aqui também é de 20, tá? Montagem, posicionamentos. Esse furo com este eixo estão alinhados. Esse fundo aqui, ó, esse esbarro vai tocar aqui na lateral do rolamento, ó. Legal. Se eu tiver dúvidas da montagem, vou lá e aplico, posso calcular aqui, ó, avaliar, detecção de interferência, calcula, sem interferência. Ou posso vir aqui e aplicar um corte de seção. E aí eu vou ver corretamente, ó, os dois rolamentos montados aí, ó, cubo, o cubo a ponta de eixo, né, ó. Legal. Para fazer o travamento daqui, dessa montagem, para ele não sair, nós vamos inserir aqui. Tem aqui, ó, elemento 5, 6 e 7.
Elemento 5 é uma arruela estreita M16, americana métrica. Número 6, HST Nuts, é uma porca castelo. Ó. Porca castelo, sextavada fendida em polegadas. Tem aqui a medida 0,625. Pessoal, 0,625 é porque eles não colocam fração, mas é os 5/8, tá? Se você dividir 5 por 8 dá 0,625. 5/8 por 11. Legal, polegadas. E nós temos depois uma cupilha. Depois a gente pega aqui a determinação dela. Então, o primeiro elemento vai ser lá em americano métrico, arruela, simples, estreita. Eu vou tirar o corte, trazer mais próximo aqui da gente. Vou trazer a nossa arruela aqui, ó. Tá aqui ela. Pegou a referência já. Olha aí, M16, correto. Vou dar um OK. Não quero outra. Clico nela aqui, ó. Não, não saiu. Legal. Se eu tiver dúvidas, aplico o corte aqui, ó. Vou ver certinho aqui o posicionamento dela, ó. Olha aqui, montada, encostando no rolamento, legal. Vamos colocar uma porca aqui. A nossa porca, ela é polegadas, porca, porca fendida. Esse é sextavado grosso aqui, ó, tá? Vou arrastar ele para cá. Vou soltar, ele vai ser 5/8 por 11, ele já está até classificado aqui porque eu já tinha feito essa montagem, ó, 5/8 por 11. Vou deixar aqui, ó, as ranhuras da porca, né, aparecendo. Posicionar, não quero outra. Montagem, posicionamentos. Eu sei que o diâmetro aqui desse furo vai pegar aqui com o diâmetro do nosso parafuso, ok? Sei que esse fundo aqui vai tocar nesse fundo. Ok. E só para finalizar, eu vou colocar aqui esse círculo aqui, ó, está concêntrico com esse, só para ele ficar alinhado aqui, ó, concêntrico. Vixe, não permitiu, então cancela. Ele já está posicionado aí. Para o travamento, nós precisamos de uma cupilha. Se eu olhar aqui, nossa cupilha norma DIN, 5 por 32, a cupilha é um pino paralelo. 5 por 32, norma DIN. Então vamos aqui no toolbox, fecho uma norma DIN, pinos, paralelo, aqui ela, ó, arrasta ela para cá, 5 por 32, ó, comprimento 5, tamanho 5, comprimento 32, ok. Não quero outra, posso fechar. Posicionamentos. Sei que esse cilindro e esse estão alinhados. Posso falar também que essa aresta e essa superfície também estão coincidentes. Legal. Temos aí a nossa cupilha travada, ó. Então, ou seja, nós temos a montagem dos rolamentos, travamos com a porca. É efetivamente a ponta de eixo de um carro, tá? Para finalizar, vamos colocar a calotinha aqui, que é o que segura a lubrificação, né, ó. Inserir componentes é o último elemento. Tampa da calota. Quem já desmontou aí a ponta de eixo de um Fusca vai ver que esse é o sistema que é utilizado. A parte externa aqui vai pegar nessa parte interna. Essa aresta aqui, ó, vai tocar nessa aresta aqui de contato. Ó, vai ser o primeiro contato quando você bater e apertar ela lá, que ela entra sob pressão. Ok. Temos aqui a nossa ponta de eixo montada. Se tiver dúvidas, aplica um corte. Então, se a gente olhar aqui, pessoal, ó, nós temos aqui um rolamento preso, trabalhando o cubo, preso desse lado, parafusado aqui, ou seja, ele está travado aí dentro. Então, ele permite aí que o cubo faça o giro, né, ó, que ele realize o trabalho dele torsional em apoio aos rolamentos. Os rolamentos aqui são estáticos, tá? Eles não vão trabalhar as esferas se mexerem. Tranquilo? Deu para entender a lógica aí de montagem? E aonde entra o rolamento dentro de um projeto? Conseguiram compreender?
André, se quisesse botar um retentor aí, além da capa. Sim, eu não quis complicar muito, Ivan. O ideal era ter um retentor, né? Talvez trabalhar um rolamento cônico, mas só para não complicar muito o trabalho, eu fiz só esse simplesinho mesmo, só para a gente ter uma noção de montagem. Mas com certeza, eles teriam que fazer uma vedação contra a sujeira, né? Umidade, água. No Fusca não tem, né? No Fusca não tem retentor, não, é só a capinha mesmo, né? É uma capinha, colocar ele vedado, né? Ou blindado. Então, pessoal. Opa. No Volkswagen mesmo, no Volkswagen não tem um retentor, né? Tem um retentor aqui antes. Exatamente. É aqui, ó. Nessa parte de trás aqui tem a retenção aqui. E o que faz a retenção na frente é a calotinha mesmo. Isso é. Perfeito. E lá também são cônicos, né? Os rolamentos, eles não são de esfera, né? São esféricos, não, são cônicos. É. São cônicos. Já desmontei a ponta de eixo do Fusca. Tem um bug. Então, pessoal, ó, dentro do nosso AVA lá está, né, a nossa aula de hoje, esse projetinho do Mancal e o catálogo lá dos rolamentos, tá? Para vocês terem em casa, é muito bacana, facilmente vocês acham ele na internet, tá? Não é nenhum segredo. No próprio site vocês conseguem. E aí, esse foi o intuito da nossa aula de hoje, sobre os elementos Mancal e rolamento. Alguma dúvida? Só colocar o nome aqui na frequência, os que ainda não colocaram, nomes aqui, para gerar nossa frequência. Pessoal, alguma dúvida em específico? Sem mais, qualquer dúvida, questionamento, crítica, sugestões, estamos sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e o nosso grupo do WhatsApp, ok? Agradeço a atenção de todos. Nos encontramos aí quinta-feira, na nossa próxima aula. Beleza? Valeu, Ivan. Brigadão. Pessoal, um abraço, boa noite, boa semana, até quinta. Até mais, professor. Obrigado. Até mais, boa noite.